Vocês estão acompanhando aqueles programas maravilhosos que o Mais Saúde tem apresentado com a professora doutora Denise Mafra, aquela nutricionista que é professora titular e coordenadora do grupo de nutrição e nefrologia da Faculdade Federal Fluminense, que estão assim umas pautas maravilhosas. Então, caso você tenha perdido alguma, vai lá no Canção Nova Play e assista, divulgue. Além do que divulgando o Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Denise, mais uma vez, muito obrigada. E hoje eu queria que você falasse da minha paixão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse órgão maravilhoso que foi durante tanto tempo negligenciado e que ultimamente até tem sido chamado do segundo cérebro, né? Alguns pensam até que é o primeiro, e que é o intestino. Então, me conta uma coisa, quando foi que as pesquisas começaram a apontar que, gente, de repente o intestino pode agravar ou pode ajudar uma situação de progressão renal ou de manutenção da minha função renal? Muito bem, Gisela. Esse tema também é minha paixão, né? Eu acho que realmente é super importante estudar microbiota intestinal, não só no paciente com doença renal crônica, já vou te contar como isso aconteceu, mas em todo mundo, né? Eu acho que a gente, né, todos, as pessoas saudáveis também têm que cuidar da microbiota, né? Porque o primeiro modulador da microbiota é o alimento. Né? Então, a gente nutrindo bem esses 2 quilos de bactérias que a gente tem ali, a gente traz benefícios para a nossa saúde. Né? Bem, como surgiu essa história com a doença renal crônica, a microbiota ela vinha já sendo estudada, né, em algumas outras doenças, e aí a gente começou, não a gente, né, a comunidade científica de uma forma geral, começou a perceber que algumas toxinas que são produzidas pela microbiota intestinal se acumulavam nesses pacientes com doença renal. Por quê? Porque elas são transportadas no plasma, grudadas na albumina, e essa albumina não é excretada pelos rins. Então, essa toxina acabava se acumulando nesses pacientes, né? Então, e aí começaram os estudos mostrando mortalidade aumentada no paciente com doença renal que tinha elevadas concentrações de toxinas. Né? Elas têm os nomes meio feinhos, mas é indoxil sulfato, pecresil sulfato, o timal, que é uma outra toxina, o indol, o ácido acético, não, indol ácido acético, que agora eu esqueci o nome, enfim. São várias toxinas produzidas por essas bactérias na fermentação, por exemplo, fermentação de aminoácidos, tirosina, triptofano. Quando esses aminoácidos caem lá no intestino, essas bactérias fermentam e acabam formando essas toxinas. Uhum. E a gente não consegue eliminar essas toxinas, né? Elas vão circulando, a gente não, os pacientes com doença renal crônica. E aí começaram os estudos mostrando, olha, paciente que tem elevada concentração de toxina tem mortalidade aumentada. E aí a gente começou, bem, se é microbiota, a gente pode modular com alimento, vamos então mitigar essa inflamação e essa complicação toda aí produzida pela microbiota. E aí você começou estudos, e qual foram os estudos que vocês fizeram? Quais foram os achados? Que alimentos você viu ou acompanhou? Conta um pouco aqui pra gente como é que foi isso, os seus estudos, os seus achados. A gente, primeiro assim, né, para contar a verdade, estudar a microbiota é bem difícil. Sabe, Gisela, porque a gente precisa de uma técnica que ela é mais complicada. Então, primeiro, a coleta de fezes desses pacientes, que já é mais complicadinho, né? Mas tendo essas amostras, a gente tem que extrair o DNA dessas fezes, né? Que a gente vai, então, fazer toda a leitura de quais as bactérias que estão ali naquele intestino, né? Enfim, aí a gente começou a tentar ver mais indiretamente, através dessas toxinas. Então, a gente media as toxinas
ao invés da própria microbiota ou microbioma, né, que a gente estuda. Mas a gente começou mesmo com o probiótico. Assim, bem, probiótico é o bichinho, né? Então, o micro-organismo vivo que a gente daria para esses pacientes. Então, assim, será que a gente dando algumas bactérias, algumas cepas, a gente consegue diminuir essas toxinas? Enfim, esse foi o estudo de 2 doutorandas minhas, né, tanto no tratamento conservador e nos pacientes em hemodiálise. A gente suplementou, então, por 3 meses, 3 cepas diferentes, né, mas, enfim. O problema foi o seguinte, a gente deu essas bactérias 3 meses, e aí a gente viu tudo que a gente não queria ver. A gente viu o contrário. Porque a gente... Então, aí um alerta que eu digo aqui é cuidado com os probióticos que vocês tomam. Porque as pessoas acham assim, probiótico vai mudar a minha bactéria lá do meu intestino, ok, vou tomar. Não. A gente teve um aumento das toxinas, a gente teve aumento de inflamação nos pacientes que receberam o probiótico, né? Então, esse é um alerta. Tá. E qual foi a sua leitura desse acontecimento? Por que aconteceu isso? A hipótese que essas 3 bactérias juntas, elas aumentam... como é que é? O hidróxido... eu não lembro agora, estou ruim da cabeça mesmo. Um composto que é tóxico para o intestino. Então, quando ele aumenta, essas bactérias aumentam a produção, elas aumentam a permeabilidade intestinal. Sim, ou seja, isso aumenta, e aí aumenta a entrada de LPS, das toxinas, do que é ruim. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que essas bactérias não funcionaram. Para a gente foi assim, óbvio, foi um baque, né? Mas hoje a gente alerta as pessoas, cuidado com as bactérias, com os probióticos, vocês vão dar de suplemento, né? Exatamente. Prescrever. Então, esse é um alerta. Exatamente. Porque o intestino é tão bonito. Eu falo que é que nem uma grande floresta. Então, você tem as árvores grandes que protegem as menores, mas no fim a gente vê que é uma loucura, né? Porque é uma que come e fermenta para entregar um metabólito do fermentado para outra pequenininha, que aí ela vai crescer, vai se multiplicar e vai alimentar uma terceira. Gente, é uma loucura. Então, realmente... É um mundo, né? É um outro mundo. A gente está começando a conhecer isso, né? E nada melhor do que comida. Com comida a gente não erra, né, Denise? Exatamente. Aí a gente fala. Isso, continua. Fala. E aí, terminando... Não, aí a gente tentou, ao invés do o pré-biótico, né? Que são as fibras, né? Mas, claro, como a gente faz pesquisa científica, a gente não pode, não é que não pode, mas fica ruim de controlar os viés que tem na pesquisa. Claro. Então, a gente deu amido resistente na forma de biscoitinho. Então, a gente fez uns biscoitinhos com amido, que é uma farinha, né? Que é como se fosse uma fibra, vamos dizer aqui. Ele não é ele não é digerido pelo nosso estômago, intestino, ele cai lá nas bactérias. E aí, esse amido resistente, ele é fermentado pelas bactérias e aí ele aumenta ácido graxo de cadeia curta, ou seja, ele aumenta coisas boas no nosso organismo. E aí, de fato, esses biscoitinhos trouxeram vários benefícios para os nossos pacientes, tanto de inflamação, a gente diminuiu a inflamação, a gente diminuiu toxina, e agora a gente viu, aí a gente conseguiu estudar o microbioma das fezes desses pacientes, e a gente conseguiu modular essas bactérias com esse amido resistente. Talvez o povo pergunte, mas onde eu encontro isso? Na realidade, como uma pesquisa científica, fica mais complicado de fazer o biscoitinho. Mas o que a gente fala, comam mais pré-biótico. Onde tem isso? São as fibras. Exato. O que a gente estava falando em algum programa aqui que a gente já falou. Exato. E falando depois sobre o amido resistente, a gente vai conversar umas coisinhas que a gente já disse, né? Mas já me mostraram a plaquinha. Precisamos encerrar, Denise.
Gente, um beijo grande e até o próximo programa.